Muito bom, irmãos. Você tem orado pela sua cidade? Sei que aqui há pessoas de outras cidades também. Mas a palavra nos instrui a estar em todo o tempo orando. A palavra diz que nós devemos estar em todo o tempo orando pelos santos. Tem muitos irmãos que não estão congregando, que habitam nessa cidade também, que moram nessa cidade. Mas a palavra também não só nos instrui a orar pelos nossos irmãos, mas por homens que se acham investidos de autoridade. Por que a palavra me instrui a fazer isso? Porque é da vontade de Deus que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E quando a salvação ela chega na vida de alguém, meus irmãos, a vontade de Deus também chega. A salvação, a paz chega na vida dessa pessoa. E aonde ela está, ela vai fazer mudanças, ela vai realizar a vontade de Deus. Então nós temos que ser esses agentes de mudança, porque o Rômulo até iniciou o culto falando que a oração de um justo ela pode muito os seus efeitos, que a oração funciona, mas a oração ela só vai funcionar na minha vida quando eu praticar. Quando eu usar realmente os princípios que a palavra de Deus me instrui a fazer. Enquanto eu estiver calado, enquanto eu estiver vendo as circunstâncias acontecendo, nada vai mudar. As circunstâncias vão acontecer, meu povo. Vai acontecer. Se a enfermidade chegou e você não fazer nada contra ela, ela vai continuar aí. Se você está vendo um mundo, um sistema, uma política que não está pura, que não está íntegra, se você não fazer nada quanto um filho de Deus, vai continuar assim. E muitas vezes, o nosso ato de orar pode fazer muitas mudanças. Porque o nosso Deus está acima de todo principado, potestade, poder e domínio. Qualquer autoridade aqui, irmãos. Eu já tive muitas revelações do domínio de Cristo sobre a terra. O país mais bem desenvolvido aí do mundo não é maior do que o senhorio de Cristo. E muitas vezes nós ficamos intimidados em orar como convém, como Deus espera, porque a gente acha que por estar nas mãos de pessoas aquilo não vai mudar, pessoas que não são íntegras, que não agem de acordo com a palavra. Mas a nossa mudança e o nosso socorro, ele não vem da terra, ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. O salmista ele diz: eleva os meus olhos para os montes. E eu quero que vocês abram comigo lá nos Salmos 121. Que ele fala esse trecho, saltou agora no meu coração. Ele diz, Salmo 121, versículo 1. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá? E ele diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Os meus olhos têm que estar elevados para Ele. Ele que fez os céus e a terra. O domínio está em suas mãos. E esse domínio e essa autoridade Ele entregou à igreja. E Jesus falou de montes, irmãos. Montes a gente vai enfrentar. Montes, dependendo do contexto, está se referindo a problemas. Jesus, Ele falou, olha, se tiver diante de um monte, você falar. E se você disser, ergue-te, lança-te no mar. E não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que você está dizendo, assim será feito. Então muitos montes podem aparecer na tua vida. Montes que você não vê o outro lado. Assim, rapaz, é impossível isso aqui se mover da minha vida. É impossível essa situação. Mas a palavra diz, eu elevo os meus olhos acima dos montes. Acima das circunstâncias. Porque é de lá que vem o meu socorro. Aquele que fez os céus e a terra e que tem o domínio de todas as coisas. E é interessante que quando eu falo de domínio, não é que Deus está no controle de tudo. Irmão, porque se Deus estivesse no controle de tudo, não estaria acontecendo tantas coisas ruins como está acontecendo no mundo. Deus ele está no controle daquele que tem a sua palavra. Deus está no controle da igreja. Aleluia. E é tão interessante isso, eu vou compartilhar com os irmãos que veio muito forte no meu coração. Nesses últimos dias nós temos visto muitos acidentes acontecendo. Vocês têm percebido isso? Na serra, aos arredores. E teve uma irmã da igreja que enquanto estava orando, gente, antes de tudo isso acontecer,
Ela disse: pastor, eu tive visões. Aonde estava tendo, ela via um arame farpado ao redor da serra. E ela disse que o Senhor falava com ela: vai acontecer uma onda de acidentes. Estão fazendo obras de feitiçaria para que aconteça uma onda de acidentes na serra e aos seus arredores. E vocês, como igreja, devem orar. Sabe, Deus, ele avisa aos seus filhos. Por que Deus avisa? Por que Deus anuncia? Para a gente desfazer essas obras, irmãos. Mas não somente isso, mas também para nos manter guardados dos ardis, das ciladas do diabo. Aconteceu uma onda, eu quero ser bem prática, sabe, para vocês entenderem como o sobrenatural acontece e como Deus fala. Nada fica oculto aos olhos do Senhor. A palavra diz que uma das obras do Espírito Santo é nos anunciar as coisas que ainda hão de acontecer. E Ele anuncia os seus filhos. Mas não é somente coisas ruins, não. Ele também anuncia as suas promessas. Ele também manda palavras. Por que Deus faz isso? Levanta profetas para dar palavras. Ele mesmo tem a sua palavra escrita, que há muitas profecias que ainda vão se cumprir. Mas por que Deus nos anuncia? Para que a gente tenha fé. Porque a nossa fé, ela vai se mover na palavra. A nossa fé, ela não é sustentada pelas nossas emoções. Porque se ela for sustentada pelas nossas emoções, meus irmãos, ela vai ser abalada. A nossa fé, ela tem um sustento firme, que é a palavra. Ainda que as circunstâncias estejam acontecendo, ainda que não esteja tudo favorável na tua vida, mas se tu tem uma palavra de Deus, é ela que vai te sustentar nesse dia difícil. É a palavra que te sustenta. E essa palavra vai gerar convicções no seu coração. Uma das características e um dos aspectos da palavra de Deus é que ela é imutável, ela não muda. Mas ela muda circunstâncias. Circunstâncias, elas são temporais, elas passam. Mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre e ela se cumpre. Amém? Aqueles que acolhem com fé a palavra. Lá em Hebreus, ele adverte uma geração. E tudo isso foi escrito para nossa advertência. A Bíblia diz, olha, desobediências foram escritas, advertências foram escritas, para que a gente não venha cair no mesmo erro que os nossos antepassados caíram. Pessoas deixaram de usufruir promessas de Deus porque não largaram a imoralidade. Pessoas deixaram de usufruir de promessas de Deus porque não largaram a idolatria. Pessoas deixaram de usufruir promessas de Deus porque caíram no adultério. E tudo isso está escrito. A geração de Israel, gente, tinha uma promessa de herdar a terra prometida. Uma terra que eles desejavam. Deus havia falando para aquele povo desde Abraão que havia uma terra, uma herança, uma terra que emana leite e mel, ou seja, que tem prosperidade naquela terra. Enquanto essa geração estava peregrinando até essa terra, muitos desobedeceram e não herdaram essa terra. Uns caíram na imoralidade, outros caíram na idolatria. E são pecados que hoje você vê estampado, meus irmãos. Sim. Hoje tem muitas pessoas que ainda estão presas à imoralidade. Hoje tem muitas pessoas ainda que estão presas à idolatria. Quando eu me refiro à idolatria, não é só imagens de esculturas não, meus irmãos. É o dinheiro. É o amor ao dinheiro, que é a idolatria. Lá em Timóteo fala disso. Timóteo, acredito que é Timóteo, fala isso. Que é a avareza, o amor ao dinheiro. Então esses pecados de geração em geração têm tirado muitas pessoas do acerto do Senhor. E Deus não quer que a gente percorra esse mesmo caminho. E por isso Ele anuncia, e por isso Ele fala, porque se você seguir, meus irmãos, o mesmo caminho que muitos seguiram aqui, o destino vai ser o mesmo que eles tiveram. Não tiveram, contudo, a concretização da promessa. Não herdaram o descanso de Deus. Não herdaram as promessas de Deus. Então nós temos que ser muito zelosos com aquilo que nós temos recebido do Senhor. Não é porque nada está acontecendo agora por uma prática imoral, imunda, que esteja fazendo, ainda que você não esteja colhendo agora, mas vai colher. Aquele que semeia para a carne, da carne colherá corrupção. A Bíblia fala isso. E o que é semear na carne? Semear na carne está lá em Gálatas capítulo 5. Vamos abrir.
Por favor, voluntários, traga água para mim. Alguém dos voluntários? Oi? Tá ali, mas eu prefiro o copo, fica mais fácil. Diz assim, lá em Gálatas 5:16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Maria, o que é concupiscência? Que palavra é essa? Forte desejo da carne. O crente não deve andar segundo as inclinações e os desejos da carne. Estão conseguindo acompanhar a igreja? Todo mundo abriu? E o 17 ele diz, porque a carne, ela milita contra o Espírito. Há uma guerra. E o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, olha aqui, se eu semear isso aqui, vou colher destruição na minha vida. E olha que essa carta de Paulo, há quantos anos foi escrita? Olha o que ele diz. Olha como é viva e eficaz a palavra de Deus. E como o Espírito Santo ele vai personalizar agora para a gente. Ele diz, as obras da carne são conhecidas e são. Obrigada. E ele diz, prostituição, impureza, lascívia. Maria, o que é lascívia? Sensualidade. Andar com sensualidade para provocar. Isso é lascívia. É uma obra da carne. Idolatria, feitiçarias. Maria, eu não pratico feitiçaria. Eu nunca fui para macumba. Mas você sabia que feitiçaria tem a ver com as tuas palavras? Muitas vezes tem a ver também com as suas palavras. Aquilo que você diz, aquilo que você lança que não é de acordo com a vontade de Deus. Nós não fomos chamados para sermos feiticeiros, amaldiçoar, mas para bendizer. Amém? Feitiçaria é amaldiçoar. A palavra diz que nós somos chamados para bendizer, para abençoar, para edificar e não para maldizer. Uma das palavras que a gente sempre fala aqui é a palavra danado. Você sabe o que significa a palavra danado? Condenado ao inferno. Então, quando a gente começa a ter essas instruções da palavra, a gente passa a ser educado, na verdade, não é verdade? Assim que eu me converti, meu povo, eu fui muito educada pela dona Socorro, pelo Diego, porque eu falava muita incredulidade. Eu falava muitas palavras que não edificavam a minha vida. E o primeiro a usufruir daquilo que a gente fala é nós. A palavra diz que nós vamos se fartar daquilo que nós falamos. O nosso coração se farta. Do fruto da nossa boca nós vamos usufruir aquilo que a gente fala. E eu falava muito, eu morro de fome. A dona Socorro, tu vai morrer mesmo, Maria. Tu vai morrer mesmo de fome. Ô menino danado, fui corrigida. Porque a palavra de Deus, ela é apta para nos instruir, para nos corrigir, para nos educar, meu povo. E deixa eu te dizer, quando você nasce de novo em Cristo, você nasce um bebê espiritual, então você vai ser educado. É normal essa educação. Então esteja com o teu coração manso para receber, quando vou receber essas correçãozinhas, da maneira como você fala. Porque palavras, elas possuem vida ou morte. Tem gente que diz assim, né? Desde criança que eu ouvia, tem palavras que dói mais que um tapa. Deixa eu te dizer, a palavra ela não só dói não, ela mata. Ela mata, ela destrói, ela adoece, ela amaldiçoa. Então nós temos que ter muito cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Irmãos, eu tenho inúmeros versículos aqui que falam sobre o poder das palavras. Eu tenho um livro que é o poder criativo de Deus para a cura. E esse poder criativo de Deus, ele fala só sobre palavras. E eu sempre consulto esse livro porque ele tem todos os versículos da palavra que falam sobre o poder das nossas palavras. E é interessante que quando eu estou percebendo, eu falando incredulidade, eu recorro logo, eu já vou consultar esse livro aqui. Porque ele já tem tudo, eu fico lendo, eu fico ali me disciplinando, me corrigindo. Senão, Senhor, eu não posso falar incredulidade, porque eu vou destruir anos de oração, anos de busca. Como é que eu vou destruir porque um dia chegou na minha vida? Eu não posso destruir aquilo que eu estou edificando sobre a rocha. Eu não posso destruir com as minhas palavras aquilo que o Senhor já disse ao meu respeito. Então eu fui muito corrigida, irmão, pelas minhas palavras. Educada mesmo. Nós vamos passar, meus irmãos, nós estamos passando por uma educação da fé.
Então, se você for corrigido, porque você falou incredulidade, porque você falou palavras que não vai te edificar, dê glória a Deus, porque você não vai ser destruído. E você não vai usufruir daquele mal que sai da sua boca. Então, nós temos que ter muito cuidado. Teve uma palavra que eu disse em casa, eu não estou me recordando dessa palavra, que o Heitor se admirou por eu ter falado essa palavra. Eu não lembro, gente, que palavra foi essa, graças a Deus. Mas a gente vigia tanto daquilo que sai da nossa boca, dentro de casa, porque a gente tem que cultivar a presença dentro do nosso lar. Nós temos que edificar a nossa casa sobre a rocha. E eu disse uma palavra, ele, Mary, que palavra é essa? Ele se admirou por eu ter falado essa palavra. E não foi nada demais, não, mas é porque é um zelo que nós temos de não estar falando palavras torpes, porque a gente não pode derrubar aquilo que o Senhor tem edificado na nossa vida. Ele é o nosso arquiteto, a palavra diz que ele é o edificador da igreja, mas eu também sou cooperadora dele. De Deus nós somos cooperadores. Edifício dele somos nós, mas também nós cooperamos com o Espírito Santo. Ele é o nosso ajudador. Ele não vai dominar a minha vida. Ele vai me instruir. Ele vai me direcionar. Mas quem toma os passos, quem anda, sou eu. Quem fala, sou eu. Quem se move, sou eu. Então, cabe a mim corresponder. Então, nós temos, irmãos, que ter um zelo com as nossas palavras. Eu gosto lá de Tiago, que ele diz, olha, se tu consegue dominar as tuas palavras, tu é um perfeito varão. Então, se a gente sabe controlar, se a gente tem um controle das nossas palavras, a palavra diz que eu sou perfeito. A palavra diz também que quando eu domino as minhas palavras, eu sou capaz de dominar o meu corpo inteiro. Então, irmão, se você está passando por um momento de tentação, um momento de cilada, comece a declarar a palavra ao teu favor. E comece a dizer, eu não me rendo a essa tentação. Eu não me rendo a esse desejo maligno. Eu não me rendo a feitiçarias. Eu não me rendo à fascinação das riquezas. Eu não me rendo a esse pensamento de medo. Eu não me rendo a esse abandono. E aí você vai começar a usufruir de uma paz quando você começar a combater o bom combate da fé com as tuas palavras. E aí, meus irmãos, essas palavras, que embora você não esteja sentindo o que você queria sentir, paz, alegria, quando você passa a falar a palavra de Deus, ela vai ter um domínio sobre o seu corpo e a sua alma. E essa paz e essa alegria vai começar a penetrar dentro de você. Amém? Através de nossas palavras. Se você disser, estou triste, estou triste, estou triste, o teu corpo vai ser dominado por tristeza. Mas se você decidir dizer, eu me alegro no Senhor, o teu corpo vai usufruir da alegria do Senhor. Amém? Porque as nossas palavras, elas possuem vida na palavra de Deus. Mas elas podem possuir morte quando elas não estão em linha com a palavra de Deus. Então vamos ser sóbrios e vigilantes, porque a palavra diz que o diabo, o nosso adversário, ele anda em derredor, como um leão que ruge, buscando alguém para devorar. Ele está pronto para devorar alguém, para destruir uma vida, para desviar alguém da salvação, para tirar pessoas aqui da igreja, para tirar lideranças de cargo, para tirar você do discipulado, para tirar você da inspiração divina, do plano e do propósito de Deus. Ele está pronto para devorar. Mas a palavra me instrui, o outro passo que eu devo fazer. Resistir ele firme na fé. Como é que a minha fé opera? Eu só crendo aqui na mente? Não. Só assistindo o pastor pregando? Crendo e falando. É a maneira como a minha fé ela vai operar. Uma fé inoperante é uma fé sem obras. E a primeira obra da fé é a fala. Quando eu falo, lá em Tiago diz, as minhas palavras vai dominar o meu corpo e as minhas ações. Então, quando eu falo, quando eu declaro, eu vou andar com a atitude da palavra de Deus. Amém, irmãos? Eu vou andar em obediência com a palavra. Eu vou praticar a palavra. Vocês estão compreendendo? Oh, glória! Eu me alegro, irmãos, porque o Senhor está me inspirando. É muito bom ter o Espírito Santo. Aleluia, Ele está dentro de você, Ele está dentro de mim. Eu me alegro porque o Espírito do Senhor, Ele pousa nessa igreja. Eu me alegro por essa unção maravilhosa. Eu me alegro porque Ele nos deu o espírito de ousadia para falar. Amém, aleluia. E eu creio, irmãos, que você vai levar essa palavra, que você vai guardar essa palavra no seu coração para não se desviar dela.
Em nome de Jesus. E ele continua: feitiçarias, inimizades, porfias. O que é porfias? Discussões. Certo? Porfias, ciúmes. Ciúme é obra da carne. Ciúme destrói casamentos. Ciúme destrói amizades. Então, o crente não deve andar em ciúmes, irmãos. Nós devemos andar na confiança. Interessante que a Fernanda Brum disse uma frase muito interessante. Ela diz assim: você só desconfia daquilo que você é capaz. Então, se você é uma pessoa ciumenta, é porque você é capaz de fazer daquilo que você está desconfiando. Não é sério isso? Então, o crente não deve andar em ciúmes. Isso é obra da carne. Outrora eu já fui muito ciumenta. E eu já chateei muito o Diego por conta disso. Outrora, no início da minha fé. Uma bebê. Mas glória a Deus, porque essa palavra chegou. E eu ando no Espírito e militei essa ação da carne na minha vida. Está bem mortinha. Mas é uma área de vigilância. Muitas vezes o diabo lança pensamentos para lançar desconfianças. O diabo lança sugestões. Ele ruge. Mas o que eu faço? Eu resisto ele firme na fé. E não aceito aquele pensamento. Cala-te e sai em nome de Jesus. Eu não vou andar com desconfiança ou ciúme. E, gente, pense no negócio perturbador, é ciúmes. Me dava até dor de barriga, um negócio assim horrível. Era um tormento, ciúmes. Além da pessoa ficar sufocada, sufoca o outro. É muito ruim, meu povo. Você não foi chamado para andar em ciúmes, não. E nem ter ciúme das suas amizades, isso é horrível. Isso sufoca. Às vezes as pessoas ficam pressionadas em fazer algo só para fazer a tua vontade, porque tu sabe que tu é ciumenta. Não. Vamos largar disso. Isso é obra da carne. E aqueles que andam na carne... Aqueles que andam na carne não podem agradar a Deus. Você não agrada o Senhor quando anda em ciúmes. Outra coisa, não é convidado, né, por um aniversário. Aí fica com ciúmes porque não foi convidado para um lanche, para um café da tarde. Aí vem os ciúmes. Irmãos, sabe como era que eu vencia tudo isso? Jesus me ama. Eu começava a dizer: o seu amor é maior do que tudo. É maior do que um convite de aniversário. É maior do que um convite de café. O Senhor me ama. Mas sabe aquele sentimento? Aquela tristeza, eu sentia. Eu sentia aquela tristeza de não ser correspondida como eu era. Gente, pessoas frustradas é porque elas tinham muita expectativa. Se você não tinha expectativa em algo, não existe frustração. Então, quando eu tinha muita expectativa em ser correspondida àquele nível que eu pensava, aquele nível que eu dava. E quando eu não era correspondida, vinha ciúmes, frustrações. E qual foi a minha confissão? O combate da fé para vencer isso? Jesus me ama. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo. E por que eu canto esse louvor? Se eu tenho a ti, eu tenho tudo. Aí na hora que não recebe um convite, desespero. Então Jesus não é tudo na tua vida. Então o amor dele não tem sido suficiente na tua vida. Então se eu tenho a ti, eu tenho tudo. E eu começo a declarar: ele me ama. Jesus me ama. O seu amor é suficiente na minha vida. E quando eu tiver oportunidade, eu não fui convidada, mas eu vou convidar. Eu não vou dar a mesma moeda, porque eu fui chamada, foi para abençoar. Aí é que eu chamo, aí é que eu faço bem, aí é que eu dou o amor. Porque andar dessa forma é loucura. Mas andar dessa forma, gente, é poder de Deus em você, não é normal não. Mas essa pessoa não é normal não. Ela não é correspondida, mas ela continua correspondendo. Ela não recebe amor, mas continua dando. Ela não tem recebido tanta atenção daquela pessoa, mas ela continua dando atenção para ela. Mas por que essa pessoa é inabalável nessa área? Nada atinge ela? Porque ela tem o Senhor, gente. O que eu quero falar é porque a nossa fonte vem dele. Sabe, a fonte do teu amor, da tua suficiência, ela vem do Senhor.
As pessoas, elas podem falhar com você e podem te entristecer? Pode, porque isso acontece comigo até hoje. Pode haver falhas. Pode haver situações que a gente vai passar que vai trazer decepções. E aí o que é que eu faço? Se eu tenho a ti, eu tenho tudo, eu começo a declarar. Eu declaro tanto. Meu amado, meu tesouro, ele é suficiente para nossas vidas. A palavra diz que a nossa suficiência, a nossa capacidade, ela vem do Senhor. Sabe, se nós temos o Senhor, se nós temos o amor dele, nós vamos vencer dificuldades e decepções na nossa vida. Eu recebi uma palavra profética, inclusive foi até da Karine essa palavra. Já tem 4 anos essa palavra e ela está escondida no mais íntimo do meu celular, para não perder essa palavra jamais. Porque ela fala sobre decepções. Ela disse assim: Maria, eu percebi muito forte no meu espírito que você ia se decepcionar com pessoas. E que isso ia trazer muita tristeza para você, a ponto de você querer desistir. Mas ela disse assim: olha, não desista. É uma rica oportunidade de você crescer no amor de Deus. E de você amar mais essas vidas. E sabe, meus irmãos, toda vez que eu passo por alguma adversidade, por algum ajuste ali de relacionamentos, eu olho para essa palavra. E por mais que a minha vontade, a inclinação da carne não é se inclinar, não é se sujeitar para essa palavra, o meu espírito, o meu homem interior, ele se sujeita e meu corpo tem que se sujeitar. Ainda que não se sujeite, eu acabo assim, eu me sujeito. E é uma rica oportunidade para eu crescer no amor de Deus nessa situação. Eu não vou pagar na mesma moeda. Eu não vou amaldiçoar. Eu escolho não falhar, mas andar no amor de Deus, que é o caminho para a vitória. Amém? Então, muitas vezes, andar nessas atitudes não é comum, não. Não é normal. Rapaz, como é que essa pessoa consegue? Mas é porque o poder de Deus habita em nós. Nós podemos conseguir, sim. Nós podemos perdoar. Nós podemos amar. Nós temos a capacidade de fazer tudo isso. Ainda que pessoas tenham nos ferido, a palavra de Deus, ela nos sara. E ainda nos instrui ao quê? A orar pelos nossos inimigos. Porque isso é ser perfeito para o nosso Pai Celestial. Então, meus irmãos, deixa eu te dizer. O Senhor não te chamou para viver uma vida comum. Foi uma vida além do natural. Perdoar o meu opressor é viver uma vida além do natural. Perdoar aquele que me ofendeu é viver uma vida além do natural. Não dar atenção quando não te convidam para aquilo que você tanto queria. E você corresponder com amor, das boas respostas, é viver além do natural. Amém? E foi para isso que o Senhor nos chamou. Lá em Tessalonicenses, ele fala que nós devemos cumprir o nosso propósito com todo o poder. E tem que existir um poder para andar nesse sobrenatural. Amar como o Senhor ama. Teve um ministro da palavra muito conhecido, meus irmãos, que ele foi alcançado pelo amor da esposa dele para Jesus. Ele era muito bruto com a sua esposa. Ele bruto no sentido dela ir para a igreja. Ele não gostava que ela fosse para a igreja. E certa vez ele proibiu ela de ir à igreja. Ele proibiu total. E aí quando ele chegou em casa, ele achava que ela ia corresponder a ele na mesma grosseria que ele tinha correspondido a ela. Não deixado mais ela ir para a igreja, ter prendido ela. E aí quando ele chegou em casa, o que ela fez? Meu amor, o que é que você quer comer? O que é que você quer que eu lhe dê? O que é que você está precisando? E naquele exato momento ele disse que viu Jesus na vida da esposa dele. E ele se tornou um grande ministro da palavra de Deus. Gente, é comum uma pessoa dessa? Isso sim é viver o sobrenatural. Isso sim é viver a vida que a palavra de Deus, as instruções que a palavra de Deus nos orienta. Amém? Eu posso viver uma vida além do natural. Eu posso viver uma vida de poder. Interessante que a gente sempre associa o poder com curas, milagres, maravilhas. E essa é a vontade de Deus para todos nós. Amém? Que pessoas sejam libertas, curadas. Mas também, meus irmãos, nos meus relacionamentos tem que ter poder. No meu caráter. Uma pessoa ser mudada o caráter, a sua conduta, ser mudada a sua história, pode ter certeza que o poder de Deus está agindo naquela vida. Amém? E ele continua aqui as obras da carne. Ciúmes, né? Iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias,
e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não o que, gente? O reino de Deus, os que tais coisas praticam. Gente, o reino de Deus um dia vai ser manifesto de maneira visível. Hoje o reino de Deus está dentro de nós. Mas você já parou para pensar que quando o reino de Deus estiver estabelecido aqui na terra, não vai haver nenhuma dessas práticas? Nenhuma, gente. Não vai ter mentiroso nesse reino. Não vai ter prostituto. Não vai ter imoralidade, não vai ter adultério, não vai ter infidelidade, não vai ter sensualidade. Não vai ter, gente. Não vai herdar o reino de Deus os que tais coisas praticam. Não vai herdar. E hoje nós temos a chance, e hoje o Senhor nos adverte a não andar nessas práticas. Para quê? Para que a gente herde a esperança da vida eterna. Venha herdar também o reino de Deus, amém? Vai ter um reino aí, meus irmãos, a nova Jerusalém, que está prometida para todo filho de Deus, aquele que perseverarem até o fim, aquele que não vacilar na sua confissão da esperança. Mas para isso existe uma conduta para entrar nesse reino. E fora vai ficar os cães, os feiticeiros, vai ficar de fora. Eu não quero ficar de fora, meu povo. Nós não podemos levar o evangelho como uma brincadeira, mas ele aponta o nosso destino final, ele define a nossa vida. Você tem parado para pensar nisso? Que as tuas atitudes vão definir o final da tua vida, o final da tua história. Então nós não podemos andar de qualquer forma. Essas práticas, meus irmãos, funcionam hoje no sentido que o efeito que ela produz hoje, produziu há um tempo atrás e vai produzir amanhã se a gente não mudar. E o destino é o quê? Morte, separação de Deus. Banidos da face do Senhor. Eu gosto lá de Tessalonicenses quando fala isso, Paulo. Paulo, ele estava falando que aqueles perseguidores da igreja, porque a igreja de Tessalônica estava sendo muito perseguida. E aí aquele povo estava recebendo, mesmo no meio de muita perseguição e tribulação, eles estavam recebendo a palavra com muita alegria. E esses opressores, Paulo falou, olha, esses que estão perseguindo vocês, esses opressores, eles vão ser banidos da face de Deus. Gente, o pior do inferno é viver a eternidade sem a presença de Deus. Sem a face de Deus. O homem foi criado, lá em Efésios ele diz, que nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Para estar perante Ele em amor. Então você foi criado para isso. O inferno, ele foi criado para o diabo e seus demônios, não foi criado para os filhos de Deus. Quem vai seguir o curso do inferno? Quem vai para o inferno? Quem segue as obras do diabo? E as obras do diabo estão aqui, gente. São obras que procedem da carne, dos desejos da carne, das inclinações da carne. E nós não podemos andar segundo os desejos. Certa vez eu falei até para um adolescente, eu disse assim, olha, a tua alegria não está no desejo da tua carne. A tua alegria está no Senhor, em satisfazer o Senhor, em andar no Espírito. Isso é uma falsa alegria que tem manifesta lá no mundo. Muitos estão alegres no mundo agora, andando na carne, então tem um prazer momentâneo, gente. Se não tivesse dando um prazer, vocês acham que estariam? Tem um prazer momentâneo, mas aquilo é enganoso. Aquilo vai levar eles para a destruição e faz com que não herde o reino de Deus. Mas glória a Deus que hoje a palavra de Deus, nós estamos vivendo o tempo da graça, a fim de socorrer todo aquele que está perecendo. Amém, irmãos? Então você não foi criado para o inferno. Você foi criado para o reino de Deus. Você foi criado para viver a glória de Deus, para viver o louvor de Deus, para contemplar a face do seu Criador, para viver essa plenitude da divindade. O Senhor não te criou para viver em sensualidade, impureza, prostituição, lascívia, ciúmes. Isso aí não vai te levar a uma vida de sucesso no Espírito. E aí ele continua, mas o fruto, 22. Mas o fruto do Espírito olha o que eu devo andar, como é que minha vida deve agir. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão
e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo, nós somos de Cristo, amém? Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Eu crucifico a minha carne. É eu que anulo esses desejos da carne mediante o Espírito que habita em mim. Nós é que anulamos a dúvida, a incredulidade, esses desejos que nos afastam da imagem do Senhor, da face do Senhor. É isso que nós devemos ter essa consciência, irmão. Eu esmurro o meu corpo. Paulo, ele falava, eu esmurro o meu corpo, eu reduzo a escravidão, para que eu não seja desqualificado nem diante de vocês e nem diante de Deus. Então existe um sacrifício mesmo em anular desejos, em esperar tempos para que coisas aconteçam na nossa vida. Muitas pessoas têm dificuldade em esperar os tempos para se cumprir. Mas nós temos que entender que existe o tempo da perseverança, existe o tempo de plantar para então você depois colher. E nós temos que discernir esses tempos na nossa vida para que a gente não venha se desviar da palavra. Amém? E realmente, ai Maria, eu nasci com esse desejo. Eu nasci assim, mas deixa eu te dizer, em Cristo você nasceu de novo. Se você abrir a boca para dizer, eu nasci com esse desejo, eu nasci com essa inclinação e essa vontade para a carne, pois a palavra declara que aquele que é do reino de Deus, ele tem que nascer de novo. Pronto. Existe um nascer de novo. Existe um poder que vai chegar na tua vida, irmão, que vai destruir esses desejos e inclinações da carne. E uma das práticas espirituais, que eu tenho certeza que eu estou falando com pessoas aqui, que vai te ajudar a mortificar esses desejos que ainda tu sente, é o jejum. O jejum é uma ferramenta sobrenatural que ela vai subjugar a tua carne. Realmente ela vai trabalhar nesse processo de mortificação para que teu homem interior, meus irmãos, ele seja manifesto na tua vida. Então, por muitas vezes você pode ter cedido a desejos, às inclinações, mas a palavra nos instrui a ter disciplinas espirituais que vai nos ajudar a vencer esses prazeres da carne. Jesus, ele jejuou 40 dias. Os apóstolos, você vê que eles jejuavam continuamente. Jesus, ele diz, olha, quando vocês jejuarem, então o jejum é uma prática que nós temos que ter regularmente. Essa fase que eu estou vivendo, eu não estou jejuando. Mas ano passado, há dois anos, ano passado foi eu engravidei em janeiro, pronto, ano passado, antes da gravidez. Era regularmente, meus irmãos, o Espírito Santo me instruindo a jejuar. E eu desfrutei de um crescimento sobrenatural na minha vida. A oração em línguas, ela vai trabalhar uma área da tua vida. A leitura da palavra, a meditação, trabalha outra área na tua vida. A adoração pessoal trabalha em áreas na tua vida, mas o jejum também vai trabalhar em áreas também na sua vida diferente. Meus irmãos, olha, se tu está tendo um desejo forte, aquela inclinação para pecar, se tu está vendo algo que não convém na internet, corta isso da tua vida. Corta essa impureza da tua vida, começa a jejuar, começa a retirar. É melhor que tu entre sem celular no céu do que tu entrar com ele no inferno. Porque tu está vendo essas coisas. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, o céu é mais valioso do que um Instagram, do que um vídeo. A tua santidade, a tua salvação, ela é mais valiosa do que qualquer coisa nesse mundo, do que um status, do que uma marca, do que uma posição, do que uma visibilidade. É muito mais importante. Se essas práticas estão te levando a pecar, irmão, corta, jejua, tira isso da tua vida. Tua salvação, ela é mais preciosa. Aquilo que o Senhor fez por ti, nada nesse mundo poderia comprar. O dinheiro do mundo não poderia comprar a tua salvação. Nada poderia. Então a sua salvação para esse mundo, ela é imensurável, ela tem um grande valor, ela vale uma vida. Quanto vale uma vida? Eu não tenho como mensurar o valor de uma vida. E essa vida foi perfeita que foi entregue para mim. Certa vez eu tive uma visão com a glória de Jesus. Não é que eu vi ele. Foi uma presença muito manifesta na minha vida. Gente, a vontade que eu tinha era de jogar tudo assim no chão, porque nada vale diante dele. Sabe, eu vi um celular, porque a gente mexe tanto, passa tanto tempo dando atenção ao celular, aquilo que está no celular, que eu olhar assim para o celular, não, a glória do Senhor é muito maior do que isso. O que me interessa é estar só aqui buscando o Senhor.
O Senhor é muito mais precioso do que prata, do que ouro, do que celular, do que Instagram, do que TikTok. Ele é além de tudo isso, meus irmãos. E vale a pena você retirar essas coisas pela tua salvação. Muito a pena. Nem se compara o valor daquilo que Ele fez por vocês. Amém? Então, se tem áreas da tua vida que ainda você não venceu esses desejos, crucifica jejuando. A essência do jejum é retirar a comida. Mas hoje essa geração está tão dominada pelas mídias, está tão dominada pelo entretenimento, que é necessário fazer esse domínio. Um do fruto do Espírito aqui, que a gente viu, é o domínio próprio. Então, se eu estou sendo dominada, meus irmãos, pelas mídias, por essas invasão de informações que chegam até mim, está na hora de eu exercer um domínio sobre isso. Amém? Dominar, não ser dominado, porque o Senhor não nos fez para ser dominado por nada. Ele nos fez para dominar. Amém? E eu fui contar um testemunho e eu acabei esquecendo que o Senhor sempre nos anuncia as coisas que hão de vir. Aconteceu várias pessoas, algumas mortes aí. E é interessante que o Senhor estava anunciando, o Senhor deu sonhos, deu visões. E eu creio que Deus livrou muita gente, sabe, meus irmãos? Porque o diabo realmente ele vem para tragar. E aí quando o Senhor nos anuncia essas coisas, como eu estava falando bem no início, mas me veio a memória para me trazer agora para vocês. Se o Senhor está te anunciando algo, se o Senhor deu uma palavra para você, se agarra a essa palavra. Amém? Não rejeite as palavras do Senhor, as visões que Ele tem dado a vocês. Deus já tem nos livrado, tem nos guardado de muitas coisas. E muitas coisas que acontecem lá fora, o Senhor já tinha anunciado. Para que quando acontecer, a gente tenha paz com Ele também. Amém, irmãos? Então vamos andar nessa vida no Espírito. Nós não seremos confundidos, nós não seremos enganados. E você não vai perder tempo, meu povo. Não perda tempo, não. Eu confessei Jesus, eu tinha 21 anos. E às vezes eu fico assim, meu Deus, como eu perdi tempo na minha adolescência. A minha adolescência foi praticamente perdida. Porque eu cedi às inclinações da carne. Eu não vivi a plenitude do Senhor na minha adolescência. Quando criança, assim, graças a Deus que a minha infância foi muito preservada, foi muito guardada. Mas eu poderia ter vivido algo muito mais excelente, como essas crianças estão vivendo aqui, com certeza. Mas a minha adolescência ela foi muito tragada pelas inclinações da carne. Muito mesmo. Fiz escolhas erradas. Trouxeram muitas tristezas para a minha vida. E hoje eu olho para trás e assim, eu perdi tempo. E hoje eu não posso perder aquele tempo que eu perdi lá. Como é que eu não vou perder tempo aqui nessa terra fazendo a vontade do Senhor? Que permanece para sempre. A palavra diz, olha, o mundo passa. Seus desejos, suas vontades. Moda não já passou, meu povo? Quantas modas a gente já usou de roupa, né? Hoje é outra moda. A onda é o vermelho. Não, agora é a cor vermelha que está em alta. Aí próximo ano é a cor verde que vai estar em alta. Não, é a roupa tal que vai estar em alta. Tudo vai passar, esses desejos. Celular, eu tinha um celular de um jeito. Hoje os celulares estão de outra forma. Então, tudo vai passar, tudo é vaidade aqui. Eu sei que a gente vai usufruir porque nós moramos no mundo. Mas nós temos que ter sempre essa consciência da nossa eternidade. Que o Senhor não nos fez somente para viver este mundo, mas para viver uma eternidade com Ele. Amém? E isso só vem por meio de uma vida no Espírito. E jamais andem satisfazendo os desejos da sua carne, porque vai te levar para a morte e destruição. Mas aqueles que vivem no Espírito herdarão vida e paz. Amém? Vamos levantar? Como é bom viver na presença. Como é bom viver uma vida no Espírito. Eu te agradeço, Pai. Porque nós fomos chamados para viver na Tua presença. Nós não fomos chamados para viver no inferno, Pai. Para viver condenação, nem eu e nem a minha casa. A Tua igreja está aqui reunida, Pai. E eu declaro eles tendo essa consciência ainda maior da eternidade. De viver de fato essa vida no Espírito. E não segundo os prazeres que militam na carne, Pai. A nossa vida é para Te agradar.
O teu amor é suficiente, Pai. O teu amor é maior do que prazeres. O teu amor é maior do que qualquer ambição, Pai. O teu amor traz prazer no nosso coração. O teu amor é suficiente para nós, Pai. Te agradecemos porque esse amor já foi derramado pelo teu Espírito. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos ama. E o Senhor nos preparou algo maravilhoso, uma eternidade cheia de glória, de paz, de alegria. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos preserva de homens maus. Nós não seremos enganados por doutrinas diabólicas. Eu declaro essa igreja tendo uma forte convicção e revelação do teu Espírito, Pai, para que eles andem de maneira digna do Senhor, que eles andem para o teu inteiro agrado. Essa petição que eu faço a ti a favor dessa igreja, Pai, que eles tenham todo o discernimento espiritual, Pai, que eles tenham consciência, Pai, da santidade, que eles andem segundo os prazeres, não da carne, mas segundo o teu prazer, Pai. Em nome de Jesus, eu oro para que essa igreja seja enraizada, Pai. Que eles vivam inteiramente para o teu amor, Pai. Vivam uma vida que te agrade, de louvor, de adoração, que procede de um coração puro, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor, pelo derramado teu Espírito em nossas vidas, Pai. Obrigada porque a nossa semana já é abençoada. O nosso futuro já está guardado no Senhor. Por isso não temeremos. Por isso eu não tenho medo do amanhã, Pai. Eu não tenho medo, Senhor, do amanhã. Eu não desconfio do Senhor no amanhã, Pai. No meu amanhã o Senhor está lá. No nosso amanhã o Senhor já está lá. Ainda não vivemos, mas o Senhor já escreveu esse amanhã para nós. Existe vida no nosso amanhã. Existe vitória no nosso amanhã. Existe glória no nosso amanhã. Existe uma eternidade linda no nosso amanhã. E por isso nós estamos correndo sempre para o Senhor, Pai. Nós não somos guiados por vistas, mas pela fé no Filho de Deus, que morreu e ressuscitou por nós. Obrigada, Pai, porque as nossas palavras, Pai, a tua palavra em nosso coração, é ela que define o nosso futuro, Pai. E nós estamos guardados, livres de males, Pai. Em nome de Jesus, certamente, Pai, essa igreja terá um bom futuro. E a nossa esperança, nossa expectativa, a nossa fé, a nossa confiança, a nossa alegria, a nossa paz, ela não será frustrada. Obrigada, Pai. Nós não seremos abalados. O nosso futuro está em Ti, Deus. O futuro da nossa família está no Senhor. Não está nas mãos do diabo. Não está no sistema desse mundo. Ainda que dizem que há corrupção, ainda que dizem que há destruição, eu e minha casa estamos guardados no Senhor. Ainda que dizem que vai faltar, mas eu e minha casa somos supridos pelo Senhor. E te agradecemos, Pai, pela tua suficiência. E porque nós somos o teu povo, rebanho do seu pastoreio. Obrigada, Pai. Tu és o nosso pastor. Tu és o nosso pastor. E nada vai nos faltar. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia, Deus é bom. Diga comigo, Deus é bom. A palavra de Deus é maravilhosa, irmãos. Ela nos dá herança, nos fortalece, amém? Da Maria falava aí, eu percebi claramente a preciosidade que nós temos em possuir o Espírito Santo, amém? Aleluia, nós amamos o Espírito Santo. Ah, Deus, que coisa boa é te servirmos. O Senhor é poderoso para guardar a nossa boca do mal. O Senhor é poderoso para guardar os nossos pensamentos. A
palavra de Deus, ela é poderosa para guiar os nossos passos. Aleluia. A palavra diz assim, ó, que coisa linda. Diz assim: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. De fato, somos filhos de Deus. De fato, somos filhos de Deus. Agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos manifestos ou semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. E assim, e assim mesmo se purifica todo aquele que tem nele esta esperança, assim como Ele é puro. Oh, glória! Amados, essa é a esperança que nós temos, amém, irmãos? Você tem essa esperança? Que quando Ele se manifestar, nós seremos manifestos junto com Ele? Então vamos passar tempos, amados, aí nessa santificação progressiva. Nós temos que organizar cada ação, cada pensamento, não por aquela questão da falha, mas por amor ao Senhor. Eu amo o Senhor, eu creio que você ama o Senhor também. Amém, irmãos?